Olá, Câncer, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Liberta Tarô, eu sou a Suelen e hoje vou fazer uma leitura para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Câncer. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo e se for o seu caso, eu te convido a assistir aos vídeos dos signos fortes do seu mapa, certo, Câncer? Essa é uma leitura semanal também, então ela é válida para mais ou menos uma semana a partir de quando você a assistir, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, certo? Vamos lá, começar aqui com o baralho cigano. Por favor, energia geral para Câncer para a próxima semana. A Cruz. Encerramentos acontecendo essa semana, hein? Vamos ver o que tá falando, o que mais tá falando aqui. A Raposa, a Cegonha, a Foice, você olhando muito desconfiado para uma situação nova. Ou tem que desconfiar um pouquinho de uma situação nova. Os Peixes. O que mais? Vamos ver aqui, vamos entender. Os Caminhos. Tá. Então, você vai precisar, não é tomar cuidado, é ter uma certa cautela. Porque assim, uma situação ficou para trás e uma situação está se apresentando, né? Então, uma situação ficou para trás e outra situação está se apresentando aqui na frente, tá? Claro, a gente não pode ficar com as duas coisas, né? Pelo menos não deveria, né? O passado e o futuro, eles não conseguem ficar no mesmo lugar, né? Dentro da gente. Então, me vem aqui que você vai ter que escolher mesmo, tá? Entre o que ficou para trás, que foi encerrado, então assim, de voltar atrás do que já foi encerrado e perseguir o novo. Então você vai estar nessas duas, em dúvida entre essas duas situações. Uma delas vai ter que ser cortada, né? Ou seja, não vai dar para você carregar coisas que essa coisa específica você não vai poder trazer do seu passado para o seu futuro. E isso que você está olhando no futuro, você não vai conseguir adquirir com essa coisa do passado. Então, assim, realmente, nesse caso, é uma situação de decisão, tá bom? Ou é um caminho ou é outro. E me vem que esse caminho, ele tá muito relacionado com dinheiro, tá? Mas pode ser outra situação, pode ser situação amorosa também, tá? Mas tá meio relacionado aqui com dinheiro pela carta dos Peixes. Os Lírios. O que mais? A Criança. As cartas. Ou a carta. Que me parece que o que estava no passado, apesar de estar te trazendo essa dúvida, me parece que já não serve mais mesmo, tá? Você vai ter que... Claro, é o que a gente sempre fala, né? A leitura, ela não é uma sentença. Mas aqui tá falando que o ideal, o mais ideal nesse momento é você ir pra frente, é você ir rumo ao futuro, tá bom? E não voltar ao passado. Aqui tá falando que o que vem de novo, apesar de ser desconhecido, vai ser muito bom. E o passado você já conhece, você já sabe como é. O que pode acontecer? Você ficar eternamente com essa carta fechada aqui, ó. Não se arriscar, porque assim, se você tá de olho nesse negócio, não é uma coisa aleatória, é uma coisa que você tá de olho, você tá lá assim, né? O canceriano, a canceriana tá lá olhando para esse negócio. Se você não for, você nunca vai saber o que aconteceu ali. Você vai conseguir conviver com isso? Esse é o ponto. Você nunca vai saber. O que você já tinha, você já conhece.
tá? Isso seja para relação amorosa, seja para relação de trabalho, seja para qualquer tipo de relação, tá? Ah, mas Suelen, não tava ruim o que eu tenho, o que eu tinha não era ruim. Tá, então por que você tá de olho nisso, nessa outra coisa? Né? Não precisa estar ruim, mas se você tá de olho nessa outra coisa é porque o que te chamou a atenção? O que você sente ao olhar para esse novo? Né? Quando você se imagina nessa coisa nova? O que você está buscando quando... Porque é o tipo de decisão que é importante para você. Né? A gente está vendo aqui que não é uma decisão qualquer. É uma decisão que é importante. Então, é pensar o que no novo tá me deixando em dúvida. Se eu permaneço onde eu estou ou volto para onde eu estava, ou se eu vou em busca desse novo. O que faz eu sentir essa dúvida? O que me chama a atenção? Porque às vezes, porque assim, se o motivo é fútil, tudo bem, uma hora vai passar, né, tal. Mas se o motivo se sente ali, ó, lá dentro, né, que eu preciso fazer isso, eu preciso experimentar isso, então vai, porque senão você nunca vai saber, tá? Eu sempre falo que a gente não precisa ter todas as experiências do mundo, né? Porque a gente tá vendo uma época que se fala muito da experiência. A experiência, eu fui, eu tava, né? E a gente não precisa ir, tá, em todos os lugares, né? Mas o que faz a nossa alma vibrar é isso que faz a gente se arrepender de não ter feito. Quando você pensa numa coisa e te dá aquela... né, que você até suspira, assim, é isso que a gente se arrepende depois de não ter feito. Quando é só eu tô insatisfeito com isso, então eu tô meio chutando balde. Ou é um motivo puramente financeiro. Não tá errado você mudar, por exemplo, de lugar de trabalho pelo dinheiro. Não é isso, mas isso não pode ser a única coisa, porque às vezes esse ganho extra que você vai ter não vai suprir outras coisas que acarretam, né, essa decisão. Então, o dinheiro é muito bom, e às vezes assim, nesse momento o que eu preciso é de mais dinheiro. É isso que eu preciso. Então, beleza, você tem um propósito. Por que você precisa de mais dinheiro? Por isso. Ah, então é um propósito. Agora, não só porque eu quero mais dinheiro. Aí você vai a um lugar que não tem nada a ver com você, porque é muito bom ganhar mais, fazendo o que a gente quer fazer, né? Aí é muito bom. Agora, ganhar mais só por ganhar mais, fazendo algo que às vezes a gente não vai aguentar um ano fazendo aquilo, eu acho que às vezes pode ser um tiro no pé, tá? Então, quando você for tomar essa decisão, pensar o que tá me chamando a atenção nesse novo, tá? Vamos ver o que o tarot fala pra gente aqui também. Às vezes a gente não quer tomar decisão, né? Às vezes a gente até prefere que as coisas só aconteçam, né? Pra gente não se sentir muito responsável caso não saia como a gente esperava ou como a gente planejou. Mas nesse caso aqui não vai ter jeito, é você que vai decidir mesmo, tá, Câncer? Energia geral para os cancerianos para a próxima semana, por favor. Ô, louco! Câncer do céu! O louco! Olha, a energia não mente, né? Realmente, sabe, se você não for nesse novo, você não vai saber o que tem lá. E isso pode acabar te consumindo. 4 de paus. Isso pode acabar te consumindo lá na frente, assim, não só de curiosidade, mas de... A lua. Ó, a espiritualidade tá falando aqui, né? Isso é para você ir em busca do que está oculto, tá? É para ir em busca do que está oculto, mas o que a sua intuição tá falando que é, porque assim, às vezes a gente acha que a intuição é o medo de avançar, de ir para algum lugar, mas nem sempre, tá? Normalmente, quando vem o medo e mesmo assim você fica em dúvida, né, é sinal que não é bem a sua intuição ali falando, tá? A intuição, ela faz a gente
não é que a gente não tem dúvida quando tem intuição, mas é diferente, né? Como se... Quando é só o medo, a ansiedade falando, você cria milhões de cenários racionais para aquilo, né? E se não der certo, por isso, não sei o quê. Quando é a intuição te falando, você não sabe muito bem por quê, você só sabe que não. Né? Você não está criando tantos cenários, você sabe que sim, ou você sabe que não. Você sabe que é aquilo que você tem que fazer e você sabe também por que você não deve... Ou melhor, você não sabe porque você não deve fazer. Oh, meu Deus! Mas você sabe que não deve, né? Então, por exemplo, quero muito ir na festa da minha amiga. Mas alguma coisa tá falando pra eu não ir. Mas eu não sei o que é, porque é só uma festa. Aí você não vai, aí descobre que deu briga, confusão, não sei o que, e você fala, nossa, ainda bem que eu não fui, olha só. Eu nem sabia porque que eu não queria ir, porque não tava mais afim, mas eu sabia. A mesma coisa, nossa, eu quero muito trabalhar com tarô. Quero muito, quero muito. Não sei se vai dar certo, não sei se eu nasci pra isso, mas eu quero e eu vou, tal. Então, assim, você não tá pensando, vou trabalhar com tarô por X, Y, Z, não sei o que, aquele motivo todo racional. Você passa a gostar e aí você fala, nossa, eu acho que isso ia dar muito certo. E você nem sabe dizer tanto assim por quê, né? É a sua intuição também falando, tá? Aqui saiu o 7 de copas e o 2 de paus. Então, esse desafio, esse medo que eu tô falando, essa indecisão, né? Que pode fazer você dar uma travada, ela vai ser substituída por uma suave movimentação, tá? Você vai se movimentando aos poucos em direção a isso que você quer, vai pensando melhor, vai deixando a ansiedade um pouco de lado, tá? E o que mais, Câncer? O 9 de paus. E aí você realmente consegue vislumbrar o julgamento. Você consegue entender, internalizar que aquele ciclo ele já se encerrou, tá? Porque às vezes você está apegado àquilo que já foi, muito apegado. E aí fica muito difícil olhar para frente. Então aqui tá falando que você vai precisar desapegar desse passado para o novo ver. A Imperatriz, e é uma força criativa que vem, tá? Uma força criativa que vem, que te impulsiona, que faz você sentir vontade mesmo de fazer algo novo, tá? Faz sentir. A Imperatriz, ela é a carta, né, da criação, né? Não só da questão de filhos, né, que também mas da criação como um todo, da nossa parte criativa mesmo, tá? De iniciar coisas novas. E aqui a gente tem ela e tem o louco. Então, assim, tá muito propício para que você olhe para o caminho do novo, tá? O Rei de Ouros, ou Rei de Pentáculos. Rei de Ouros vem falando desse domínio material. Então, por isso que eu falei que essa leitura, ela tá muito voltada aí pro lado material, principalmente, tá? Mas pode ser uma leitura para relacionamento também, tá? Adequa aí a sua situação, porque nas situações de relacionamento também esse tipo de coisa pode acontecer, esse tipo de dúvida, esse tipo de sombra, tá? E não quer dizer que, assim, o encerramento não quer dizer que você termina um relacionamento e vai para outro, mas o relacionamento do jeito que era não fica, tá? Se for relacionamento, não vai ficar. Na empresa, preciso sair da empresa para começar em outra, tal? Não necessariamente, mas dentro da empresa algo completamente novo surge, tá? E aí tá falando para você abraçar o novo. Mensagem final para os cancerianos, por favor. A Rainha de Copas. E o Cavaleiro de Copas. Então, assim, é muito rápido, tá? Aqui a gente tem um rei e uma rainha e o cavaleiro. Então, assim, pode ser algo relacionado à relação romântica? Pode. Pode ser algo relacionado à questão financeira material? Pode. Independente da situação, o que está dizendo é que é algo sólido que vem,
tá? Para você, o novo é sólido sim, tá? Não se preocupe em relação a isso. E vem trazendo com muita rapidez resultado. O resultado ele vem muito rápido, tá? Então, a partir dessa semana, você tem que tomar a decisão. E aqui tá aconselhando, vá para o novo sim. E a partir do momento que você muda, o resultado dessa mudança, você vai ver muito rápido. Então, talvez não dê nem tempo de pensar em se arrepender. Vai ser muito legal. Deixa o passado para trás, hein, Câncer? Certo? Isso é o que eu tenho para vocês hoje. Se gostou dessa leitura, curte, comenta, compartilha. Se chegou aqui até o final, se inscreve no canal. E a gente se vê na próxima leitura, tá bom? Um beijo.